alegria que eu estou aqui, é com alegria que subo mais uma vez a esse púlpito para trazer a palavra do Senhor, porque eu sei que nós vivemos dias maus, mas eu quero trazer uma palavra de alegria. Nós estamos numa reta de festividade. Saiba você que não é o Natal a maior festa cristã. A maior festa da igreja cristã é a Páscoa. Pois nela nós comemoramos a ressurreição, a morte e a ressurreição de Cristo Jesus. Ele não está morto, Ele ressuscitou. E essa é a esperança da igreja, essa é a alegria, nem esperança, é a alegria da igreja. A noiva, aquela que foi comprada pelo sangue do Cordeiro, aquela que foi eleita nos braços do Pai, desde lá os profetas, a igreja que recebeu de Cristo a graça e a benevolência de estar nessa terra e exercer sobre ela autoridade. Mas também quero trazer a vocês não uma preocupação, mas um pensamento. Nunca na igreja de Jesus, Satanás tem tocado nos servos dele com enfermidade como tem tocado ultimamente. Um casal, vizinhos meus, serviram aos espíritos durante anos e receberam Cristo e estão caminhando com Cristo. E o marido dessa mulher foi diagnosticado com uma síndrome raríssima no mundo. No Brasil, só se ouviu falar de 2 casos até hoje. Nos Estados Unidos, 5. Na Europa, 4. E ele foi diagnosticado com uma chamada síndrome de Guillain-Barré. Um nome difícil que quase ninguém sabe o que é. Mas é uma síndrome que começa no tálamo do cérebro e vai descendo pela medula e paralisa todo o corpo. É algo maligno. Mas glória a Deus que a igreja está orando, a igreja que ele está caminhando está orando, outras igrejas da redondeza estão orando, porque sabe da causa deles. 2, amados, serviram Satanás durante anos, mas receberam Cristo e o diabo não está satisfeito com isso. Eu estava conversando nesta manhã com alguns irmãos. Eu faço parte de um grupo de oração, onde um casal amigo nosso, de oração da Assembleia de Deus, com uma filha única, uma menina que louvava a Deus na igreja, que cantava, que evangelizava, um belo dia não quis mais estar no mundo. Mas a mesma palavra que eu disse para esse casal, nessa semana eu quero dizer para a igreja: não se atemorize. Deus está no barco. A noite pode parecer escura, mas é Cristo que está conosco. É difícil. Eu não sei o que você está passando hoje, mas uma coisa eu sei: nós servimos a um Deus que tem boca e fala, que em sua palavra diz que clama a mim e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes. Em outras traduções está ocultas, que você jamais soube. Portanto, creia. Se você trouxe sua Bíblia, eu quero falar hoje sobre a cruz. O tema da pregação dessa noite é o gesto maravilhoso da cruz. Está registrado lá em Lucas capítulo 23, do versículo 33 a 49. Aleluia. A palavra é curta, eu espero seguir o esboço, mas Deus sabe como é difícil para mim. Glória a Deus, mas eu vou tentar seguir.
mas se Deus mandar falar, eu falo. Amém. Glória a Deus. Lucas capítulo 23, a partir do verso 33, vamos ler até o versículo 49. Glória a Deus. O tema fala sobre a crucificação. A palavra do Senhor nos diz assim, nós vamos ler a palavra e depois vamos pedir a Deus luz sobre ela. Vamos orar. Eu estou lendo na tradução Revista e Corrigida, que diz assim: e quando chegaram a um lugar chamado A Caveira, ali crucificaram os malfeitores, um à direita e outro à esquerda. E dizia Jesus, Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. E repartindo suas vestes, lançaram sortes. E o povo estava olhando, e também os príncipes zombavam dele, dizendo, aos outros salva-se a si mesmo, se este é o Cristo, o escolhido de Deus. E também os soldados escarneciam dele, chegando-se a ele e apresentando-lhe vinagre, e dizendo, se tu és o rei dos judeus, salva-te a ti mesmo. E também por cima dele estava um título escrito em letras gregas, romanas e hebraicas, este é o rei dos judeus. E um dos malfeitores que estavam pendurados blasfemavam dele, dizendo, se tu és o Cristo, salva-te a ti mesmo e a nós. Respondendo, porém, o outro repreendia-o, dizendo, tu nem ainda temes a Deus? Estamos na mesma condenação? E nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o que os nossos feitos mereciam, mas este nenhum mal fez. E disse a Jesus, Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E disse-lhe Jesus, em verdade te digo, que hoje estarás comigo no paraíso. E era já quase a hora sexta, e houve trevas em toda a terra, até a hora nona. E escurecendo-se o sol, rasgou-se no meio o véu do templo. E clamando Jesus em grande voz, disse, Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. E havendo dito isto, expirou. E o centurião, vendo o que o tinha acontecido, deu glória a Deus, dizendo, na verdade este homem era justo. E toda a multidão que se ajuntara a este espetáculo, vindo o que havia acontecido, voltava batendo nos peitos. 49 diz, e todos os seus conhecidos e as mulheres que juntamente os haviam seguido desde a Galiléia estavam de longe vendo estas coisas. O verso 48 diz, e toda a multidão se ajuntava a este espetáculo, vendo o que havia acontecido. Vamos orar ao Senhor, vamos pedir a Deus luz sobre essa palavra lida. Pai, no nome do Senhor Jesus, nós te pedimos que tudo aquilo que apela para o eu, o ego, a sabedoria humana, a inteligência, que caia por terra agora. Porque certamente, Senhor Deus, todos aqueles que sobem até aqui, necessitam da Tua presença, necessitam da Tua força, necessitam, ó Deus, da Tua inspiração. E por isso, Senhor, eu te peço, que sobre mim não seja diferente. Que caia por terra, Senhor Deus, todo o meu conhecimento humano, mas que o Senhor fale, que o Senhor estabeleça a Tua obra nessa noite, em nome de Jesus. Que o Senhor venha curar nessa noite, que o Senhor venha, Senhor Deus, em nome de Jesus, ensinar o perdão, porque a cruz fala disso, fala de perdão, Senhor. E é por isso que nós te oramos nessa noite. Usa o pregador para que a igreja venha ouvir a Tua voz. Em nome de Jesus. Amém. Amados, o Evangelho de Lucas
ele nos apresenta Jesus como alguém maravilhoso. O próprio Isaías declara, lá no capítulo 9, o menino ainda nasceria, mas ele declara: o menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o governo está sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade e Príncipe da Paz. Maravilhoso Conselheiro. Se você olhar os evangelhos, em todas as instâncias do evangelho, você vai ver a maravilha da obra de Cristo Jesus. E uma delas, tem várias, uma delas está na mulher samaritana. Outra na mulher do fluxo de sangue. Jesus faz diversas maravilhas no Novo Testamento. E Lucas apresenta Jesus como maravilhoso. Aqui, no verso 23, Lucas refere-se a Jesus como alguém que está na cruz, fazendo dele um espetáculo. Quais as razões que levaram Lucas a fazer essa afirmação tão forte? Com certeza, amados, não foi só porque a crucificação era a morte mais dura imposta no tempo de Jesus, mas porque na cruz aprendemos valores espetaculares. Na cruz aprendemos receita de algo maravilhoso. Quando eu orei, eu disse que falar de cruz é falar de perdão. Amados, eu quero apresentar a vocês, em poucas palavras, espero eu, 3 gestos de Jesus. O primeiro gesto é o gesto do perdão. Do verso 33 ao verso 38, Jesus tomou uma iniciativa. Que iniciativa é essa? Amado, Jesus foi julgado injustamente, condenado, coroado com coroa de espinhos, cuspido no rosto, esmurrado, esbofeteado, escarnecido, desnudo e crucificado, como se fosse um criminoso. Para as autoridades judaicas, ele era um criminoso. Porque ninguém, até Cristo vir, havia falado com tanta autoridade, havia realizado curas espetaculares, havia curado, havia perdoado, havia tratado. Expulsava demônios. As autoridades judaicas viam isso como uma atitude de ameaça. Mas mesmo assim, na cruz do Calvário, o sentimento de Jesus, amados, em seu coração, foi o perdão. Ao invés de acusar seus algozes, ele intercedeu por eles. Abra sua Bíblia em Isaías 53:12, vamos lá. Jesus intercedeu por aqueles que o crucificaram. Isaías capítulo 53, versículo 12. Diz assim: pelo que direi, a parte de muitos, e com os poderosos repartirá ele o despojo. Porquanto derramou a sua alma na morte, foi contado com os transgressores, mas ele levou sobre si o pecado de muitos, e pelos transgressores, o quê? Intercedeu. Na cruz do Calvário, a objetividade de Cristo foi dizer: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. E não sabiam mesmo. O próprio apóstolo Paulo declara em uma de suas cartas, dizendo para os judeus: se vocês conhecessem a quem crucificaram, jamais teriam crucificado o Senhor da glória. Amados, a cruz, ela era a pior morte,
a pior forma de morte que alguém poderia morrer. Ano passado, eu não esqueço dessa pregação, porque Deus falou muito a mim, antes, durante e depois dela. Quando eu passei um vídeo sobre a importância de cada um levar a cruz. Quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Alguém lembra dessa pregação aqui? Quem quiser vir após mim, tome a sua cruz. Para seguir a Cristo, precisa entender o que a cruz quer dizer. É necessário ir ver, é necessário entender, é necessário crer que aquele que se deu na cruz do Calvário, este virá, voltará e retornará buscando a sua igreja. Amados, nós realizamos aqui um feito que muitos de vocês não sabem o porquê fazemos. Foi a ceia do Senhor. A ceia do Senhor é um memorial. A ceia do Senhor é um ritual. A ceia do Senhor é um ritual de aliança. Para que Cristo subisse na cruz do Calvário e se entregasse, Ele antes ofereceu aos discípulos uma refeição memorial. Para que você entenda isso rapidamente, no Antigo Testamento, quando alguém necessitava de fazer uma aliança com outro alguém, ele realizava alguns rituais. Entre eles, a troca de nomes, a troca de vestes, a troca de cinto e, por último, a refeição memorial, dizendo que a minha vida está na tua e a tua está na minha. Vários homens no Velho Testamento fizeram aliança. E por que se fazia aliança? Bem, se fazia aliança no Velho Testamento por medo. Se fazia aliança no Antigo Testamento por vantagem. Fazia-se aliança no Velho Testamento por jeitos. Mas é importante nós entendermos que quando Cristo Jesus, em todo o seu... Atenção a mim aqui, esqueça os irmãos. É importante você entender que quando Cristo Jesus esteve na terra, desde o seu batismo até o seu julgamento, Ele realizou todos os rituais de aliança, porque o homem não seria morto para sempre. Ao homem seria dado a chance de encontrar chance ao Pai, de orar, de encontrar ao Pai. Disse o profeta no Antigo Testamento: buscai-me e acharei, quando me buscardes de todo o vosso coração. Essa palavra no Antigo Testamento, ela nunca esteve tão forte no Novo Testamento. Porque para se buscar a Cristo, tem que se buscar de todo o coração. Tem que se ter um coração aberto. Em primeiro lugar, um coração voluntário. Segundo, o gesto de Cristo, ele tinha uma fonte. E qual era a fonte? O Pai. No verso 34, ele declara ao Pai: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Amados, aquele que é ofendido direto, imediato, visível, o único ofendido foi Cristo. Mas o próprio Cristo, ele evidenciava o perdão que pelo Pai viria dos céus. Pois aqueles homens, ao rejeitarem a maior expressão do amor de Deus, estavam ofendendo o Pai
e precisavam do seu perdão, porque só Deus, Pai, pode perdoar pecados. A expressão de perdão foi uma expressão única, foi uma expressão válida, porque aqueles que crucificaram Cristo não tinham a ideia do que faziam. Eram romanos que estavam em ordem do governo judaico. A expressão de amor que Cristo declarou foi que nós, ao encontrarmos Cristo, nós teríamos salvação, mas se o confessássemos. Mas aqueles que crucificaram Cristo não sabiam disso. E por isso Cristo teve que cumprir a profecia de Isaías. Pelos transgressores, ele intercedeu. Mas também o gesto do perdão, eles nos mostram um destino. Qual era o destino? O destino dos ignorantes. Porque aqueles que crucificaram Cristo, primeiro, eles eram autoridades. Essas autoridades zombavam de Cristo, ignoraram a divindade do Senhor Jesus. Segundo, os soldados escarneceram, ignoraram a soberania de Jesus. Terceiro, ambos ignoravam o poder salvador de Jesus. Diziam, salva-te a ti mesmo. Amados, é importante entender que Jesus, Ele quer promover em nossa vida hoje o espetáculo do perdão em todas as categorias de nossa vida. Cristo fazendo isso, Ele quer nos apontar o perdão, pelo qual, amados, nós só receberemos, se nós assim o fizermos. É importante que nós tenhamos o mesmo sentimento que Cristo teve. Aí você pode dizer, mas eu não sou Jesus, eu não morri crucificado. Amados, quantos de nós somos colocados todos os dias em perigos, em espada, como diz o próprio apóstolo Paulo, em calúnias, em guerras, em lutas, seja no ambiente de trabalho, seja dentro de casa, seja conosco mesmos, guerras internas. Mas é importante nós entendermos a palavra que está expressa lá em Filipenses capítulo 2, versículo 5, que diz o seguinte: tende em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Amados, nós precisamos entender que quando Cristo Jesus realizou a refeição memorial antes de ser crucificado, Ele estava se colocando no lugar do homem pecador. E o homem pecador, na pessoa dos discípulos, estava tomando a pessoa de Cristo. Portanto, aquele que morreu na cruz não era o Filho de Deus, única e exclusivamente. Ele levara consigo todo o pecado da humanidade para provar a profecia de Isaías. Ele levou sobre si os nossos pecados, nossas dores. Amados, na cruz do Calvário não estava somente o Filho de Deus, estava o homem pecador. Satanás pensando que matando Jesus, ele resolveria o problema. Mas ele não sabia que matando Jesus, ele arrumaria pelo menos mais milhões e milhões e milhões e milhões de problemas. Como tem gente nessa face da terra que servem a Cristo. Como tem gente na face da terra que tem a Cristo como Senhor e Salvador. E que bota Satanás ali debaixo do pé. Toda vez que eu vim aqui eu trago notícias do campo, notícias de evangelismo. Não tenho algo diferente, vou trazer notícia do evangelismo. Uma turma de motoqueiros de capa preta
foi do Equador. Teve um encontro com uma turma de missionários brasileiros, agora em fevereiro. E segundo as informações que eu recebi, foi muito parecido com a passagem de Isaías e os 400 profetas de Baal. Quero ver o que o teu Deus vai fazer. E Deus fez. Deus fez. Ali. E aqueles 23 motoqueiros de capa preta, a irmã que me contou isso disse que foi perto de um posto de gasolina na estrada. Eles desafiaram os missionários e tinham 2 deles que estavam doentes. Um com uma ferida na perna e o outro com um problema na garganta que não curava. Depois da oração da fé, os 2 foram curados. A ferida fechou na hora e todos eles caíram endemoniados. E grande foi o trabalho dos missionários ali para expulsar aqueles demônios no nome do Senhor Jesus. E depois daquilo, todos os 23 se renderam aos pés de Jesus ali. Há trabalho no campo, gente. Toda vez que você orar, olhe pelos missionários que estão no campo. Há pouco tempo nós recebemos uma missionária aqui. Não é fácil fazer a obra. Mas Cristo nos chama para isso. Nos chama para levar a cruz, mas também com uma cruz de um lado e a obra na outra. Segundo, Jesus nos mostrou que Ele nos trouxe a maravilha da salvação. Não existe coisa melhor do que você receber Jesus e ter a certeza que você é salvo. Tem um corinho que a gente cantava há muito tempo atrás. Eu era assim, bem pequeno, assim, bem jovem. Quem é salvo e tem certeza, diga amém. Não é? Quem é salvo e tem certeza, diga amém. Quem é salvo e tem certeza, sua vida é uma beleza. Quem é salvo e tem certeza, diga amém. Isso é um corinho que a gente cantava quando eu era assim... me converti a Cristo, eu tinha 15 anos. Eu era do tamanho desse jovem aqui. Magrinho como ele. E hoje, como eu estou, né? Meio bolinha, mas Deus é bom. E desde esse tempo, nunca deixei de seguir a Cristo. Tive dias de monte? Tive. Tive dias de vale? Também. Chorei muitas vezes. Fui acusado de injustamente? Oh, santo Deus, diversas vezes. Fui exaltado? Diversas vezes também. Fui colocado em honra? Diversas vezes também. Uma delas é agora. Graças a Deus, em todos os lugares que eu vou, eu sou bem recebido. Amados, uma das coisas que, quando a gente estuda hermenêutica homilética, é não falar de nós mesmos. Mas é interessante eu falar o que eu vou falar agora. Na última reunião que eu fui de homens da igreja congregacional, 2 pastores ficaram. Dizia, Roberto, quando é que você pode pregar? Não, ele vai pregar na minha. Não, ele vai pregar na minha. Não, na minha. Eu falei, Senhor da glória, eu tinha que ter um irmão gêmeo com a mesma unção, com o mesmo chamado. Mas aí, graças a Deus, tudo resolveu. Eu fechei num dia e depois o outro eu fechei no outro. Como é maravilhoso quando você vai a um lugar e as pessoas não olham para você, olham Cristo em você. Como é maravilhoso quando você traz uma palavra de regozijo, quando você traz uma palavra de cura, quando você traz uma palavra de unção. Como é maravilhoso quando você entrega a sua boca a Deus, não a Satanás. Como é maravilhoso quando você entrega seus pés ao Senhor, não a Satanás. Como é maravilhoso quando você entrega os seus olhos a Deus e não a Satanás.
Amados, nós vivemos a última hora. Nós precisamos entender de Deus o que Ele quer de nós. Há pessoas aqui que necessitam de conhecer o dom e o chamado que Deus deu. Só que se acomoda sentado no banco e não faz nada. Quero trazer um recado de púlpito aqui, a equipe da cozinha masculina, viu? Dia 23, tem serviço, viu? Amados, é importante que você conheça o Deus que você serve. A maravilha da salvação, ela nos mostra que Jesus ele foi colocado no mesmo perfil dos malfeitores. Jesus foi chamado de blasfemador. Jesus foi colocado em situação vexatória. Jesus, ele precisou admitir a sua identidade, mas não negar que ele era o que era. No jardim do Getsemane, ele foi cercado por soldados, procuramos aquele que se diz que ser Jesus. Ele disse, sou eu. Ele não se escondeu atrás de ninguém. Ele não pediu para que, você pode dizer que você sou eu, para que ninguém me pegue? Não. Ele arcou com as consequências. E qual foi a reação de Cristo? Ele promoveu ali um espetáculo para que todos aqueles que nele olhassem fossem atraídos. O apóstolo João fala sobre isso. Amados, como se deu a sua conversão? Existem aqui pessoas diferentes. A conversão de vocês se deu de maneira, cada um de vocês de maneira diferente. Uns se deram na dor, outros se deram pelo amor, outros se deu nem numa coisa nem na outra. No meu caso, se deu pela força mesmo. Eu estudava numa escola e tinha um garoto lá evangélico que ele queria me converter, era jovem assim, e disse, vamos para a minha igreja. Eu falei, não gostava de crente, não quero ir para a igreja, 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 não gosto de crente, crente é isso, crente é aquilo, crente não. Eu não quero ser crente, eu não quero ser Bíblia. Mas de tanto ele insistir, todo dia ele sentava do meu lado, eu dizia, Senhor da glória. Já vem esse chato sentar perto de mim. E ele começava a falar e eu ali me escrevendo, vamos para a minha igreja, Até que um dia eu fui, nunca mais me esqueço disso. A minha vida não tem muita coisa para te contar. Eu me converti muito cedo. Eu nunca fumei, nunca bebi, nunca fui a bar. Enfim, nunca conheci o mundo. Mas quando eu cheguei pela primeira vez naquela igreja, e quando o culto terminou, por isso que eu digo que a juventude numa igreja é algo muito importante mesmo. Alguém perguntou para mim, você vai voltar semana que vem? E uma menina usada por Deus falou, ele vai voltar sim, porque aqui nós amamos ele. Aquilo me tocou profundamente. Porque eu nunca ouvi aquilo no mundo. Eu fazia parte de clube de cinema. Todo filme que na minha faixa etária podia ver, lá estava eu com o meu grupinho. Não havia internet, não havia Face. Naquela época, mesmo assim, nós nos comunicávamos na escola por carta. Por carta, viu? Década de 80, 79. Hoje aqui, ninguém sai do Face. Não é? O Face é a coqueluche do momento. Use o Facebook, amados, para evangelizar. Use o Twitter para evangelizar.
Use as redes sociais para falar de Cristo, para falar de cura. Esqueçam as bobagens. Esqueçam as fofocas. Esqueçam os disse-me-disses. Use esse mecanismo poderoso que o mundo usa para destruir, use para curar. É bom, viu? Terceiro, o espetáculo da comunhão. O espetáculo da comunhão, Cristo nos mostra que haveria um sinal na natureza. No verso 44, lá de Lucas 23, vamos ler, por favor. Diz assim: e era já quase a hora sexta, e houve trevas e toda a terra até a hora nona. 45, e escurecendo o sol, rasgou-se no meio o véu do templo. A natureza foi testemunha que na cruz do Calvário, Deus estava com Cristo abrindo um caminho extraordinário para a esperança com Ele mesmo. Porque quando Cristo rendeu o Espírito, amados, foi dada a chance a todo homem de se achegar diante de Deus, levantar as mãos e dizer: louvado seja o nome do Senhor. Acabar então a origem do sacerdote, acabar então a era sacerdotal, onde só um homem, segundo uma única linhagem, entrava uma vez no ano na presença de Deus, e mesmo assim, com vestes especiais, com guizos na sua veste, amarrado na cintura ou no tornozelo com uma corda, porque se esse homem se achasse nele um pecado que fosse, ele seria consumido na presença do Senhor. E nós hoje, que temos uma vida de segunda a sexta, que só Deus sabe, de luta, de guerras, de turbilhão. Quantas vezes não saímos da graça na semana? Essa semana em sala de aula, zoaram, desculpe o termo chulo, os alunos zoaram a aula inteira. Eu disse para eles: vocês estão pensando que vão para o recreio? Não vão ter recreio não. Ah, que nada, professor. O recreio bateu, todo mundo levantou, eu falei: todo mundo sentado. Ninguém vai para o recreio. Professor, ninguém vai para o recreio, todo mundo aí. Abra um livro na página 15 e vamos copiar 3 vezes o que está na página. Professor! Foi mal. Eu disse para eles: agora eu vou para o meu recreio, eu vou comer o meu joelhinho lá recheado e vocês vão ficar aí fazendo cópia. Quando eu cheguei na sala dos professores, o Senhor falou comigo: você foi mal. Falei: Senhor, tem misericórdia. Mas antes de terminar o recreio, eu fui na sala e falei: podem ir para o recreio. Todo mundo: é! Quantos de nós, durante a semana, gente, não saímos da graça? Mas mesmo pela graça do Senhor, chegamos na igreja do Senhor Jesus, ou depois de um dia de trabalho, depois de um jantar maravilhoso, você vai dormir, dobra o seu joelho ou não, e ali, só você e Deus, conversa, pede perdão pelos seus pecados, pelos seus erros, pede a Deus para que Ele te ilumine na manhã seguinte, dando a você melhores passos a seguir. É difícil, gente, viver no mundo, é difícil. Não é fácil, é difícil. Mas também o espetáculo da comunhão nos ensina um sinal no templo. Nós vemos no no versículo 45, na parte B, que o véu se rasgou de alto a baixo. O véu rasgado, ele evidenciou que Deus agora se deixa ver e conhecer
por todos os que o buscarem permanentemente através do novo e vivo caminho que nos consagrou Jesus Cristo. Eu cito Hebreus 10, versículo 19. Através desse novo e vivo caminho que Ele nos consagrou, amados, como é maravilhoso você estar em qualquer lugar e ali você ser convidado para participar de um período de culto ao Senhor. Durante 6 meses eu participei do culto de almoço da base aérea do Galeão, durante 6 meses. E era interessante porque ali naquele espaço cedido havia tanto mais graduado oficial ao soldadinho raso. Mas eu almoçava nos ranchos dos oficiais, é claro, né? Mas, gente, como é maravilhoso você estar ali em qualquer lugar. E um belo dia, é por isso que eu digo, vivo dizendo para os diáconos aqui, nunca vá para qualquer lugar, nunca chegue numa igreja sem uma palavra preparada. Nunca! Nunca! E naquele dia eu estava na base aérea e estava ali, naquele dia, eu não sei, não conheço essas coisas lá, mas o camarada que não ficava ali, ele ficava mais em Brasília. E ele estava ali. E o oficial falou para mim, ele é desviado do Evangelho. E ele quer conhecer você. Eu falei, amém. Mas só Deus sabe como eu fui. Meu coração batia. Eu sentei junto com aqueles 2 oficiais ali, começamos a conversar de Cristo. Ele começou a falar sobre a vida dele no Evangelho, mas devido à vida que ele levava, ele foi esfriando, 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 esfriando. Não era pecado não, era a vida de quartel que ele levava. Viajando pelo Brasil, exterior, passava semanas fora do Rio de Janeiro, viveu em São Paulo, viveu em Curitiba, viveu em várias capitais do país e deixou Jesus. Isto é, o mundo o abraçou. E ali nós oramos por aquele homem. E para minha surpresa, aquele homem que comandava outros homens graduados, mais graduados que ele, se ajoelhou e chorava como uma criança, pedindo a Deus perdão pelo pecado que durante anos acompanhava ele. O peso de ter deixado o Evangelho, o peso de ter deixado o ministério, o peso de ter deixado a vida que Deus deu a ele. E aquele homem chorou ali, de joelhos, pedindo perdão ao Senhor. E ali nós fizemos a pergunta a ele, você quer voltar a servir a Deus? Você quer voltar a ser de Deus? Ele disse, eu quero. Essa palavra não é só para diácono, é para você jovem, é para você homem, é para você mulher. Nunca vá para qualquer lugar sem uma palavra de Deus preparada. Levanta de manhã, lê um texto bíblico, lê um salmo, lê um trecho da Bíblia. Alguma coisa Deus vai fazer na sua vida naquele dia. É maravilhoso como nós somos usados por Deus. Isso é falar de renúncia, isso é falar de cruz. Como nós não vemos a nossa vida para nós, vivemos a nossa vida para nós mesmos. Nós vivemos a nossa vida para outros. Nós vivemos a nossa vida para Cristo. Nessa mesma semana, uma professora recebeu um recado, uma mensagem, um telefonema, que um amigo de outra escola havia falecido. Ela danou a chorar, ficou nervosa, mas um outro professor lá, que glória a Deus, serve a Deus. Quando eu entrei na sala dos professores, ele estava falando de Jesus para ela. Trazendo a ela um conforto, mas falando de Cristo. Amados, tudo é motivo de falar de Cristo. Acho que eu não contei isso aqui ainda. Na igreja que eu era membro, na Piedade, eu era responsável por o balcão de folhetos, onde aqueles que evangelizavam pegavam os folhetos comigo.
E tinham alguns folhetos específicos, como perdão, como vida e tal. Eu sempre andava com esses folhetos dentro da agenda. Eu nunca vou a banco. Ou eu pago tudo pela internet, ou então pela casa lotérica. Eu não gosto de ir a banco. Naquele dia eu fui ao banco. A fila estava quilométrica. Na minha frente tinha 2 mulheres. Atrás de mim um senhor. E elas duas falavam o tempo todo, não, porque eu não perdoo ela, porque ela me fez isso, fez aquilo, eu odeio aquela mulher, porque ela vai me pagar e tal. E eu ouvindo aquilo. E na minha audição, Senhor, me deu ouvido santo. Mas mal eu sabia que Deus queria me usar naquela tarde. E ela falou durante aquela conversa várias vezes, eu não perdoo aquela mulher. E falamos daqui, falamos dali, e falou para o Senhor, o que o Senhor acha dessa conversa? E o Senhor falou, não, e o Senhor falou, não, porque botou mais fogo ainda. E o que o Senhor acha para mim? Eu falei, essa é a deixa. Eu falei para ela, enquanto nós tivermos um coração cheio de mágoa, cheio de ira, cheio de rancor, nós jamais vamos ver a nossa casa restaurada, jamais vamos ver a nossa vida reta diante de Deus, jamais vamos ver os nossos filhos sadios. Ela começou a me olhar, ela falou assim, você é guru? Eu falei, não, servo de Deus, toma aqui. Eu entreguei o folheto para ela, e o folheto que eu entreguei para ela foi o folheto do perdão. E a fila foi andando, e aquela mulher foi lendo, e a outra ficou olhando, eu falei assim, ela também quer? Quero, dei também para ela. Dei para o senhor também atrás, dei para outra senhora atrás que estava ali. Gente, aonde quer que você esteja, você é a igreja. Prepara as mãos, prepara a língua, prepara os olhos, porque a língua servirá para orar, a mão para impor as mãos, o corpo para se colocar diante de Deus. Deus quer usar você. Ah, mas eu sou tão pequenininho, eu não sei nem falar, eu tenho medo, me dá dor de barriga, eu fico tremendo. Mas quando o Espírito de Deus te usa, você esquece quem é você. Antes de eu subir aqui, até a hora de eu subir, eu estava me sentindo inseguro. Eu estava tremendo, ainda estou, mas Deus sabe. Mas eu esqueço quem sou eu quando eu estou aqui em cima. Eu esqueço quem está aqui, porque se eu for falar de mim mesmo, não sai nada. Quando nós não falamos de nós mesmos, o Espírito de Deus usa. E quando Ele usa, sai da frente. Sai da frente. Quando a igreja ora, o Senhor realiza. Quando a igreja se coloca de joelho, os anjos se colocam de pé. Quando a igreja está clamando, Deus ouve. Eu estou falando sobre isso porque todas as igrejas que eu conheço passam problemas e a nossa não é diferente. É problema do púlpito à portaria. Mas cada um deles, segundo o meu Senhor, que eu creio e sirvo, cada um deles será quebrado, será desatado, e o próprio Deus fará obra neste lugar. Porque quando você vê uma obra crescendo, se colocando a termo, se colocando diante de Deus, Satanás começa a olhar e dizer, opa, peraí, deixa eu frear essa situação, peraí. A Bíblia diz, se tocar no pastor, as ovelhas se dispersam. Mas glória a Deus, que nem aqui, nem na Batista de Realengo, nem na Assembleia de Deus de Guadalupe,
isso aconteceu. Porque quem pastoreia a igreja de Jesus é o próprio Cristo, na pessoa dos homens de Deus. Eu conheço pastores que estão sofrendo enfermidade de câncer, mas a igreja está orando. E detalhe, a igreja não orava. Pastor da Igreja Batista de Realengo, homem muito querido, muito amado, mas é uma igreja que não orava. O pastor foi acometido de câncer de pele. E a igreja está orando. Tem grupos de oração na igreja, grupos. Amados, nós precisamos entender que quando nós servimos a um Deus poderoso, Ele ouve a oração. Eu quero trazer a última expressão para concluir. O espetáculo da comunhão é que o Senhor Jesus nos mostrou um sinal oficial no verso 47. E o centurião, vendo o que tinha acontecido, deu glória a Deus, dizendo, na verdade, este homem era o quê? Justo. Amados, o representante do Império Romano rendeu-se à extraordinária realidade do Calvário. Deus, querendo relacionar-se com os homens, o faz pela mediação de o seu maravilhoso Filho. Não importa o que você exerça, onde você exerce, o que você é, onde você mora, como te conheçam, o que importa é que você serve a Deus. O que importa é que você carrega consigo mesmo, a presença do Senhor Jesus. E é a Cristo que eles têm que olhar, e não você. Para concluir, é por isso que eu não gosto de seguir esboço. Mas se vocês não perceberam, eu saí do esboço um pouquinho. Glória a Deus. Para concluir, no Calvário, houve algumas reações. 2 reações. Eu separei 2. A primeira é que foi a reação das multidões. O versículo 48 declara que eles lamentaram e depois do lamento se retiraram. O segundo, aqueles que conheciam Jesus, eles contemplavam tudo aquilo, mas à distância. O que eu quero dizer com isso? A nossa reação hoje, amados, tem que ser que a história é um combate incessante entre Deus que chama o homem que resiste. E no centro dessa história se levanta a cruz. Cruz, que é o grande paradoxo da Bíblia e de toda a história humana. Deus pode salvar o mundo que escolheu por meio de se fazer a única pregação que se pode fazer, que é a cruz. Desde as primeiras páginas do Gênesis até a última do Apocalipse, tudo tende e converge para essa cruz, e tudo dela procede. Desde o momento em que foi plantada no centro do mundo, o mundo não pode ter sentido senão por ela e nela. Deus chama você e eu, hoje, para experimentar a liberdade de poder perdoar quem nos ofendeu, ainda que a atitude do ofensor não seja de arrependimento, para receber gratuitamente pela fé a salvação pessoal em Cristo, para experimentar a alegria indescritível e inconfundível do desenvolvimento de um relacionamento íntimo de comunhão com Jesus, que resulte no conhecimento real de Deus, o Pai. Porque aquele que tem Cristo como seu Senhor e anda com Deus, o Pai, esse é vencedor. Mas você pode perguntar, vencedor como? Se eu tenho ainda contas a pagar, se eu ainda não consegui fazer nesse mês o que eu ainda precisei fazer, se o mês de março ainda não terminou, mas talvez eu não vou fechá-lo direito. Amados, assim como diz a canção, não olhe a circunstância, olhe o seu amor.
não seguir por vistas. Tenha em Cristo Jesus como seu Senhor. Porque mesmo que você não veja a figueira florescer, quem tem ouvidos ouça. Mesmo que você não veja a figueira florescer, o produto da oliveira não der o fruto, e no teu curral não haja gado, na tua despensa não haja cereal, na tua torneira não haja água, mesmo assim, eu confiarei no Deus da minha salvação. Amados, viver com Cristo não é uma vida fácil. Viver com Cristo não é mar de rosas, muito pelo contrário. Ele não nos deu um aval de mar de rosas. É luta, é batalha, mas também é vitória, mas também é sorriso, mas também é vida. Que você no ano de 2013 possa se levantar, arregaçar as mangas e trabalhar para Jesus. Pode estar doendo. O pastor Caio Fábio tem um livro chamado Tá Doendo. Quem nunca leu esse livro, busque, é muito bom. É um livro que fala da alma. Tá doendo? Faz a obra. Tá chorando? Siga Jesus. O negócio é não desistir. Tua casa está precisando de resposta de Deus? Creia. Teu negócio esse ano não começou legal? Creia. Sua vida está precisando de um choque? Busque a Deus. Creia no Senhor. Amados, tudo isso pode ser palavra de retórica para você. Mas quando nós passamos pelo vale, nós damos valor ao monte. Quando nós passamos pelo deserto, nós sabemos a largura do funil. Por isso, aquele que serve a Deus tem que entender que se está na chuva, não é para se molhar, é para se louvar a Deus. Que o Senhor abençoe a você. Que a sua segunda-feira, a sua semana, seja uma semana de vitória, seja uma semana de regozijo, seja uma semana de conhecimento que a batalha vem, mas Cristo está comigo. Em nome de Jesus.